Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Este programa é realizado pela Sociedade de Psicanálise Integral ou Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Ela foi fundada pelo psicanalista Norberto Kepp nos anos de 1970 em São Paulo, cidade de São Paulo. E Dr. Kepp realizou uma série de descobertas no campo da psicossociopatologia que permitiu que ele realizasse uma unificação, uma síntese, unindo a ciência, a filosofia e a teologia. Então, essa ciência trilógica, que possibilita uma nova mentalidade para o ser humano, uma mentalidade universal, ela vai propiciar o nascimento de não um novo ser humano, mas o verdadeiro ser humano, o ser humano unificado, o ser humano universal, que tem uma série de conhecimentos que lhe permitem aplicar a todos os campos de atividade humana, desde a medicina, a educação, as artes, ao trabalho, a economia, as ciências exatas, a física, enfim, essa ciência que ele denominou de trilógica, que nós trazemos a vocês aqui sempre, para que vocês também possam ajudar a deter um pouco essa destruição que a humanidade e o planeta vem sofrendo por causa justamente dessa psicossociopatologia que ainda está inconsciente para o ser humano. Nós vivemos uma inversão, nós vivemos valores invertidos, nós vivemos uma máscara social, um artificialismo, e estamos pagando muito caro por isso. Por exemplo, o problema de estresse. O estresse que cada vez se apresenta mais nas cidades grandes e nas cidades pequenas, porque nós verificamos altos índices de estresse em pequenas aldeias, não só da Europa, dos Estados Unidos, cidadezinhas pequenas, mas mesmo em povos chamados do terceiro mundo. Então, o artificialismo e não o trabalho, veja bem, porque o ser humano associa o estresse ao trabalho, mas é esse artificialismo que está cada vez crescendo mais nos nossos hábitos, nas nossas ideias, no nosso dia a dia e no trabalho, que está fazendo com que os nossos índices de estresse atinjam níveis fabulosos. E não é, Dr. Kepp, que esse artificialismo justamente é o que o ser humano mais dá valor. Então, separando a questão de estresse, né, Cláudia? É muito importante notar isso, que geralmente fala, não, você está trabalhando demais, vai ter estresse, ou então você tem que passear, tem que fazer outra coisa. Mas o motivo fundamental do estresse é a execução de uma vida, de um trabalho contra a própria natureza, contra o próprio bem da pessoa. Eu posso dar um exemplo. Se a pessoa trabalhar, por exemplo, numa empresa, numa fábrica que fabrica bombas para matar o próximo, ele está fazendo uma coisa, mesmo que não seja por culpa dele, uma coisa contra a natureza dele, contra a natureza em geral e contra o planeta. Então, se a pessoa executa um trabalho, que esse trabalho não é um trabalho bom, justo, mesmo que ele não tenha culpa, ele está agindo de modo a criar enorme tensão, angústia para ele. Ou então, se ele está numa empresa em que ele não recebe o razoável, ou então que ele não tem mais justiça lá na questão de horário de trabalho, ou então ele não se sente assim valorizado, ele não está fazendo algo que seja reconhecido, né? Sendo uma pessoa que trabalha bem, ele está criando um estresse. Eu, neste livro aqui, o livro se chama O Homem Universal, né? É um livro que eu escrevi em Portugal e na França há uns anos atrás, e que eu mostro neste livro o que acontece. Veja, o livro, na página 68, eu escrevi o seguinte,
que o ser criado não passa da potência para o ato. Agora, eu quero dizer o seguinte com isso, que a sociedade em geral, né, que a filosofia de vida em geral, segue um autor chamado Aristóteles, da antiga Grécia, de 2.600 anos atrás, quase. Então, se os senhores perguntarem, por que fala de um autor tão antigo? Nós estamos num tempo moderno, numa nova civilização. Não está, não. O ser humano, a civilização que o ser humano está, ele vem do passado e principalmente do passado greco-romano, como se fala, do passado grego, da antiga Grécia. Então, Platão, Aristóteles, Sócrates, Parmênides, eles deram praticamente as bases da civilização. Então, tudo que o ser humano faz agora, o que ele pensa, o que ele sente, quer dizer, as realizações vêm dessa pessoa que viveu há mais de 2.000 anos atrás, essa pessoa chamada Aristóteles, portanto. Mas qual foi o grande erro dele? A partir do século XI, XII, XIII, ele foi colocado como o pensador por excelência. Então, muitos diziam que ele era a própria filosofia em si. Quer dizer, a filosofia todo mundo tem, né? Dans le monde, como fala o francês, toda pessoa tem a sua filosofia de vida. A pessoa vive a sua filosofia de vida, como ela vive o que ela faz e como ela vive principalmente o que ela sente. E essa pessoa, portanto, Aristóteles, ele quer dar a ideia de que tudo vem do menor, do não existente para o existente. Então, essa ideia de que tudo vem da potência para o ato é impossível, porque se o ser humano não fosse, vamos dizer, existente completamente, se ele não tivesse uma total existência desde que ele nasceu, ele nem poderia pensar. Ele não pode ter algo do não pensamento para o pensamento. E essa questão de querer unir o sim com o não é que criou a neurose do ser humano. Então, Descartes, por exemplo, né? Descartes criou o pensamento moderno, e baseado justamente nessa ideia de sim, do não, que não é bem do Aristóteles, mas é do Platão e de outros autores. Então, o que o Descartes fez? Ele deu uma ideia que a pessoa duvida, então logo ela é. Que a dúvida mostra a pessoa, mostra a verdade. É o contrário. A dúvida vem justamente da verdade que a pessoa põe em atrito com ela mesma. Se ela duvida da verdade, ela põe a dúvida. Portanto, a falha, portanto, a negação, portanto, a deturpação vem de algo existente. Então, isso acontece, por exemplo, na física, como aconteceu na medicina, acontece na pedagogia. Então, acham que a criança tem que ser orientada a par e passo, como fala, né? Cada passo que ela dá, a criança tem que ser orientada nessa filosofia pragmatista que é baseada em Aristóteles e que John Locke, na Inglaterra, forneceu ao mundo e deu o iluminismo, e a civilização moderna é baseada nisso. Então, o que acontece, né? Eles acham que o ser humano é como uma tábua tábula rasa, que não sabe nada. Tudo o que ela vai saber vai ser transmitido pelos outros. Então, é uma civilização invertida que acha que tem que ser criada uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, de agir. Então, é principalmente a civilização americana, que é uma civilização anglo-americana, né, também. E essa civilização tem, então, essa ideia que tudo tem que ser agora feito, porque o que foi feito estava errado. Ou então, não foi feito completo, que Deus não fez nada completo. E que agora, então, nós iríamos completar a obra de Deus, então refazer o que ele fez de errado.
Então, eu gostaria de colocar aí uma pessoa que praticamente fez a Constituição americana em maior parte, né? Em sua maior parte. É Thomas Jefferson, veja aí. O Thomas Jefferson, ele teve muito cuidado com a questão do poder, né? O Thomas Jefferson, ele escreveu o seguinte, veja aí uma sentença dele. A escola e a imprensa têm de ser livres para evitar a corrupção e a decadência da nação. Então, o que quer dizer isso que ele falou, né? Que se o poder, se a pessoa galgasse o poder e fosse uma pessoa, portanto, muito desequilibrada, ou então, todo ser humano, quando pega o poder, não quer largar mais, né? Eu tinha um conhecido, ele dizia, o poder é como a pinga, ou então o poder é como o uísque. Se pode dizer atualmente, o poder é como a droga. O indivíduo entra no poder, aí ele está alegre, feliz da vida, por quê? Os senhores sabem por quê? Porque aí no poder ele pode dar vazão a toda a patologia dele. E se ele, por exemplo, quiser ser um ditador, ele acha que ele vai poder ser. Então que ele pode mudar as leis, ele pode fazer o mundo como ele quiser. E aí ninguém tem nada com isso. Então o que acontece, né? Que geralmente o poder age para o poder. O poder não age no poder para o povo. Por isso que o Lincoln falou, né? Que o governo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. E o governante, ele tem que ser escolhido pelo povo. É claro, eleição livre. Mas para o povo também, quer dizer, o governante não está lá para fazer o povo trabalhar para ele, mas ele trabalhar para o povo. Mas o que acontece, né? É que o ser humano, ele é muito infantil, ele é muito egocêntrico, ele é muito imaturo, como a psicologia fala, né? Então, o que acontece? O ser humano que pega o poder, ele acha que ele tem que continuar sendo servido pelos outros. Ele não está ali de um modo maduro para ele ver o que o povo precisa, para ele servir o povo. É por isso que no tempo de Péricles, foram 30 anos que a Grécia teve, a Grécia Antiga, e foi o único período realmente democrático da humanidade, porque havia uma mudança semanal dos poderes. Cada semana mudavam os senadores, os deputados, lá o chefe do país. Então, com isso, ninguém podia determinar o que o país deveria fazer. Tinha que ver o que o povo queria, porque eram pessoas de fora, né, que iam renovando. Então, notem que mesmo um período de 4, 5, 6 anos de poder para uma pessoa, ou para um grupo, já é muito longo, porque o ser humano, principalmente na política, né, ele não conseguiu ainda perceber que um cargo que ele galga, né, não é para ele, para servir a ele. É um cargo para ele servir os outros. Porque aí tem a questão da neurose. Ele tem que ter consciência do próprio egocentrismo para evitar fazer tudo para ele e não para o país. O senhor falou no segmento anterior a respeito do poder agindo como droga na vida do indivíduo. Isso é comprovado pelas pesquisas, Dr. Kepp. Eu pesquisei muito isso dentro da psicossomática. Então, o que a gente observa? Que a situação de poder, principalmente nas pessoas mais desequilibradas, ela produz a substância de neuroquímicos que agem como desinibidores cerebrais, deixando com que a pessoa seja livre para realizar tudo o que lhe apetece, todos os desejos, os impulsos, sem nenhuma restrição. Por que uma pessoa ingere o álcool? Para ela sentir aquela sensação de liberdade, de expansão, de euforia, de realizar tudo aquilo que
quando ela está sóbria, ela não consegue realizar ou acha que não está certo ela fazer. Então, por isso que os assassinatos... o mal, né? Por isso que os assassinatos são realizados muitas vezes sob efeito de álcool, a violência e até mesmo qualquer espécie de delinquência. E no poder, a mesma coisa acontece a nível neuroquímico, porque existem produções específicas de substâncias neuroquímicas na situação de poder. Então eu acho isso muito, muito importante, porque é muito perigoso a humanidade, as massas até, enaltecerem, confiarem, darem tanto poder às pessoas que ocupam os cargos de poder na sociedade. Por isso que muitas vezes um indivíduo ele faz uma campanha eleitoral, então ele tem uma certa comunicação, empatia com o povo. Ele assume o poder, ele parece que muda de personalidade. É como se então ele assumisse toda a patologia que ele tem vontade de realizar. A psicoterapia, né, no processo de grupo, sempre foi constatado de que um grupo de pessoas, ou então vamos dizer o povo, tem mais a verdade do que um só indivíduo. Ou então, poucos indivíduos têm menos verdade do que todo o grupo. Então, vamos dizer, conforme Sócrates falou, que a verdade estava dentro de cada ser humano, principalmente assim, dentro do povo. Que a voz do povo, né, que praticamente o desejo do povo é a consciência de Deus. Então, o que acontece é que o indivíduo, enquanto está assim, dentro de uma estrutura, ele está obedecendo ao grupo, ele tem a verdade. Quando ele se isola do grupo, então ele cai na mentira, como acontece na esquizofrenia, quando uma pessoa na casa, por exemplo, não vem mais almoçar com os outros, não vem mais tomar lanche com os outros, ou não se entrosa muito com os outros, é sinal que ela está se isolando para cair nesse mundo da fantasia, desse mundo assim patológico, da patologia. E o que acontece no indivíduo que veio do povo para o poder, e aliás, na democracia moderna, né, todos os governantes vieram do povo. O que acontece é isso, que antes ele estava junto com o povo, pensando com o povo. Depois que ele subiu no poder, ele está com ele. Então, está dentro da patologia dele, acima do povo, porque ele se coloca acima. E com isso ele começa, então, a ter uma atitude muito ruim, uma atitude sem ética. Veja a questão da corrupção e sanidade que eu coloquei num quadro. Veja aí como é que é. Veja lá em cima, na roda lá alaranjada, na corrupção, a pessoa trabalha para si, em primeiro lugar. Então, na corrupção, ela só quer fazer o bem para si. Em segundo lugar, ela pensa só em si mesma. Quer dizer, a pessoa acha que ela é dona da verdade. Em terceiro lugar, ela fala de si mesma. Então, notem que na questão da corrupção, é o indivíduo centrado nele. É o indivíduo que coloca tudo em função dele, do pensamento, das ações, dos sentimentos dele. Ele coloca ele acima de milhões de pessoas. Então, daí a grande corrupção que ele comete. Então, veja lá na questão da sanidade. Na sanidade, ele trabalha para o bem da humanidade. Portanto, ele sai de si mesmo. E ele pensa no bem para o próximo. Então, ele faz tudo, né? Fala para o bem do próximo. Essa questão é muito interessante pelo seguinte motivo, porque o ser humano acha que ele nasceu e vive para fazer o bem para ele, para a pessoa dele, para a família dele, para a mulher, para o marido, para os filhos. Então formam esses grupos, né, de famílias, esses grupos, assim como a nobreza de antigamente, o sangue azul. Então toda a nação vivia em torno de adorar, de
venerar o sangue azul da nobreza, e não que a nobreza deveria trabalhar para o povo. Agora, temos aqui o César Soós, ele gostaria de dar um exemplo do que aconteceu na questão da física dessa inversão. Bom, eu acho interessante, eu gostaria de voltar a um ponto que o senhor tinha colocado no bloco anterior, Dr. Kepp, sobre essa questão de que não existe uma passagem da potência para o ato, do não ser para o ser. Por exemplo, lembrando aquela frase famosa do Platão, né, que o senhor coloca no livro, O Homem Universal, que ninguém busca saber o que sabe porque já sabe, e nem muito menos buscar o que não sabe porque não sabe o que buscar. Então, isso constitui um paradoxo, né? Mas qual é a solução para esse paradoxo? É que o ser humano já tem o conhecimento dentro dele. Então a gente se pergunta, por que ele é ignorante então? Então aí o senhor vem com a resposta, né, Dr. Kepp, com a descoberta da inversão, que o ser humano recusa o conhecimento. E esse fenômeno foi passado também para todas as ciências, e principalmente, que é o campo que eu vou falar agora, que é o da física, até o século XIX, por exemplo, o ser humano tinha a ideia de que o universo inteirinho ele era permeado por uma energia. Todo o universo tinha essa energia que eles chamavam de éter. Então, por exemplo, a energia que nós observamos no mundo hoje deveria vir desse éter, desse todo que existe no universo. Mas o que acontece? Em 1901, 2 cientistas americanos fizeram uma experiência que ficou célebre, né? E que desmentiu essa ideia do éter. Então eles provaram, entre aspas, que esse éter não existia. Só que o problema é que eles estavam em busca de um éter material. E esse éter, na verdade, ele é um éter sutil, ele é um éter imaterial, transcendente. Então como é que um aparelho vai captar uma energia que inclusive faz o próprio aparelho? Isso é uma incongruência. Então é óbvio que ele não vai ser detectado mesmo. Então, a partir daí, a física aboliu essa ideia de que a energia pudesse vir de um todo e passou a considerar que a energia viesse da matéria, do que é observável. Então, nasceu a física quântica, a relatividade. Então, o que o César está falando é justamente isso, que o elemento invisível, né, para os aparelhos, que, por exemplo, a alma do ser humano é um elemento invisível. No entanto, ninguém vai dizer que a parte energética que se chama alma não existe, porque a palavra vem daí, o pensamento vem daí, o sentimento vem daí. Então, a força invisível é justamente a força que dirige tudo. Então, muitas pessoas falam, mas eu não vejo Deus. Então, ele não pode existir. Mas aí cai nesse erro de achar que é da matéria é que vem tudo. Não é isso que acontece, César? Exatamente, Dr. Kepp. Então, naquela questão da teoria da relatividade, existe aquela fórmula famosa E igual a mc2, que diz que a energia vem da matéria. Então, por exemplo, se eu pego um bloco de pedra, vamos dizer assim, aquela pedra ela tem uma energia dentro dela, que seria muito grande. É assim que é o raciocínio da física. Então, como é que é feita uma bomba atômica, por exemplo? Eles acreditam que é o urânio ou o plutônio que vai liberar aquela quantidade de energia que está contida nela. Na verdade, eles acreditam que aquilo é que é responsável por aquele imenso poder de destruição. Mas, na verdade, essa energia que causa esse problema todo vem de antes da matéria. Aquela matéria só é um captador dessa energia que existe no universo e que é liberada de forma desordenada, causando aquela destruição. Então é uma desordem que a gente faz. Agora, em que sentido que isso é um fator muito limitante na tecnologia? Porque o ser humano ele quer desenvolver combustíveis, por exemplo, cada vez melhores, matéria cada vez melhor que sirva de combustível para viagens espaciais, combustíveis atômicos. E se esquece que o universo é um enorme combustível. Então, em vez de ele se preocupar em desenvolver matéria para extrair energia dessa matéria, conforme a fórmula do Einstein mostra, deveria se preocupar em como captar. E isso acontece na vida psíquica também. O ser humano ele acha que ele cria a realidade e não que a realidade já está aí e que ele recusa. Por isso que ele é ignorante. Essa é a analogia. Inclusive, César e Dr. Kepp, vocês devem se lembrar que a orientação
muitas vezes é de acreditar que a pessoa vai ser energética ou tem energia a partir da matéria. A dieta que ela faz, o alimento que ela ingere, o exercício que ela realiza. E não que, é claro que ela precisa se alimentar de forma adequada com o organismo dela. Ela não pode atacar o organismo, não pode ingerir agrotóxicos. Mas a energia principal que alimenta as nossas células é de origem psíquica, é de origem invisível, metafísica. Agora eu gostaria de mostrar a esse fundador da pátria americana, Thomas Paine, para ilustrar o que aconteceu naquela nação, que agora está nessa situação tão difícil, mas foi uma nação formada para deter, assim, o poder dos poderosos. Quer dizer, para mostrar para as pessoas que galgam o poder que eles têm que seguir o povo e não a cabeça deles. E veja o que esse Thomas Paine escreveu. Aí, o pior que existe é o egoísmo dos poderosos. Eu estou falando isso não para dizer só da parte política, mas uma pessoa que adquire uma fama como Einstein, por exemplo, Sigmund Freud, Karl Marx, qualquer pessoa na história da humanidade que adquire uma força, assim, um poder, Darwin, né, como fala na Inglaterra, são pessoas que colocam toda a sua patologia e nas descobertas fictícias que eles fazem, e eles são respeitados pelo poder que a mídia, que a imprensa dá, porque o ser humano é uma incongruência, né, do ser humano, uma inversão. Só acredita em quem tem o poder. Quando a mídia fala bem, então o povo aceita. Se a mídia não fala, então o povo não aceita. Mas depois de alguns anos, aquele que o povo não soube da existência, começa a ver que é justamente quem falou a verdade. E aí a mídia começa a falar. Quer dizer, as pessoas de grande capacidade, que geralmente trazem um adiantamento muito grande para a humanidade, são, assim, pessoas esquecidas, porque no momento não há interesse do poder de incentivar aquelas ideias que são contra os interesses materialistas do poder no momento. Não só do poder político, mas científico, de toda a espécie. Então, retornamos na semana que vem para darmos continuidade ao programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá!